Boa tarde a todos, sou a monja Zen Chu, da comunidade Zen Budista. E como sempre, tenho o imenso prazer de estar mais uma vez aqui no Petisco Zen, esperando que a sanga do petisco se manifeste. A Thalita, Vavir, Leila Ariedel, Gustavo, Olivier Santris, estão aqui, Roniara, estão vendo? Estamos esperando todos, né, meninos? Eu também. Chego geralmente 4 minutos antes, já sento assim, com o relógio, para entrar, porque sei que vocês devem estar também aí. Vocês viram que interessante, a gente não tem contato físico. Isso é uma coisa que a gente pode aprender desta pandemia, né? Da Edmilson, Gugu, da Piccola, Augusto, Mari Plado, Kela, serão todos muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente se encontra, que bom que estamos juntos nestes momentos que a gente se encontrou. Nestes momentos em que o mundo está dando uma virada. Sempre virou, mas assim como com mais calma, a gente tinha um pouco mais de tempo, quem sabe, para se preparar. Os desprevenidos nunca se prepararam, nem agora, nem antes, nem depois. Mas, digamos, os que estávamos mais ou menos seguindo o curso da vida, tínhamos como mais tempinho para fazer o que a gente tiver que fazer agora, de repente, tchum, acabou. Como é que é, né? E a gente se encontrou. Olha que bonito que a gente tem a capacidade de criar e recriar, inclusive os relacionamentos à distância. Estava comentando com minha mestra hoje que gostoso quando a gente faz a Zen às 18 horas. Eu sinto que estou acompanhada. Não uma fantasia, não. Eu sinto que estou acompanhada, sim, com as pessoas que estão aí, e é muito bonito. 16 horas eu me apresento, eu estou fazendo assim porque está frio aqui. Boa tarde a todos, sou a monja Zen Chu da comunidade Zen Budista. Hoje estamos estamos aqui a 4 de agosto de 2020. Ainda estamos neste ano que muitos de nós vamos lembrar, né? Uma vez me mandaram uma caricatura, assim, dizendo que o moço foi pedir emprego e o entrevistador disse: mas aqui no ano 2020 você não colocou nada no currículo, você estava fazendo, por que não colocou nada? Está vazio. Disse: não, é que passei o ano inteiro lavando as mãos. Ou seja, como estamos todos agora, pega uma coisa, lava a mão, pega outra coisa, lava a mão, pegou no corrimão, lava a mão. É isso, a presença, o treino de saber onde estão as nossas mãos, que é tão importante como saber onde estão os nossos pensamentos. E se a gente está sabendo onde estão as minhas mãos, onde estão meus pensamentos, meus pés, meu corpo, minha respiração, meus ouvidos, ou seja, onde estou eu? E isso que prega o budismo, né? Esteja. A gente só pode estar num lugar. Onde estamos nós? É tão difícil? É sim. Fomos criados de um jeito e criamos mais jeitos de escapar de nós mesmos. Não sei qual é essa necessidade de sempre sentir uma pequena insatisfação neste momento presente com esta pessoa que eu sou agora, como se fosse uma eternidade. Se me diz assim: monja, a senhora vai ter que ficar falando nesse petisco uns 25 anos. Nem vocês nem eu aguentamos, né? O gostoso é que é esse momento. E a gente vai se encontrar, nos encontramos e nos afastamos. Com nós mesmos acontece isso. Mas estamos assim sempre com uma necessidade de sair deste pequeno instante, deste pequeno momento. Como se eu começando agora o petisco, seja bom, gente, aí vocês são chato, tchau, desligo. Isso que aconteceu. Mas nós fazemos isso com nós mesmos. Queria falar sobre uma coisa que as pessoas sempre estão me pedindo, duas, para ser mais exatas, sobre o que uma foi sobre o curso que fizemos agora, que terminou a semana passada, que acabou, o budismo no século XXI, ela falou sobre que esse conceito tão errado que temos do budismo, de que ela achava que era desapegar a tudo, sobretudo os bens materiais. E olha que interessante, aí vou eu. E outra pessoa também, sem saberem, como não foi no mesmo e-mail, não se conhecem, mas eu tento pegar assim, e-mail de agora, de faz 2 dias, daqui a 5 dias, porque agora estou bruxa e estou pegando também do futuro. Não, mentira, estou brincando. Então, tento fazer uma coisa que está pairando no ar. Quando pairam várias pessoas, vários pensamentos, quem sabe esteja na cabeça de vários de nós.
O assunto é o seguinte, a outra pessoa queria saber o que era esse desapego budista, e a outra dizia, que bom que entendi que não é esse desapego das coisas materiais. E é verdade, para nós é muito mais fácil, porque o que a gente vê, eu vejo isto, então, não tem apegos, joguei fora, já está, eu não quero nada. Isso não é budismo. Isso, se eu precisar, se for o caso, que essa fosse a única caneta, né, que eu tenho, e eu usar essa caneta para escrever, se eu me desapego no momento em que eu preciso escrever, eu preciso passar informação, ou seja, é útil neste momento da minha vida, esse desapego o que é? Estupidez, né? Não é ficar, é meu, não. Escreve até quando ele acabar, ou quando a necessidade desta caneta acabar. E aí você diz, bom, agora tá tudo bem, eu não vou ficar chorando pela caneta se acabou a tinta, me foi útil, eu fiz coisas boas com a caneta, eu não escrevi libelos contra meus inimigos, não escrevi coisas falsas, ou seja, não menti, não insultei, né? Não roubei com minha caneta, criei coisas boas, e eu tenho minha caneta e eu não vou estar dizendo, porque o budismo é desapegado, truco. Eu fico sem meu instrumento de trabalho, quem sabe sem minha capacidade de comunicar. Mas que interessante é que quando a gente fala em desapego no budismo, quando as pessoas falam só no aspecto material, porque é fácil ver isto. Por isso é que no budismo, na minha escola, fazemos o quê? Sentamos em zazen, porque o desapego material até que é fácil entender e entendemos errado. Não é ficar nu, pelado na vida, você vai levar uma multa, vai ser preso ou vai pegar uma pneumonia. Não é isso não. É o caminho do meio. Você precisa de 25 carros ou de 1, 2. Aqui em São Paulo tem famílias que têm 1, 2 carros. E dependendo do número de pessoas de onde elas morarem, tem às vezes até 3. Aqui temos rodízio. Tem dias que você não pode circular no seu carro de tal hora a tal hora, né? E nosso transporte público, embora eu ache bastante bom, poderia melhorar um pouco. E então você não pode contar, como em outras grandes capitais, com o serviço público, metrô, trens, ônibus, que te levam e te tragam, e você realmente não precise ter um automóvel. Tem uma prima que mora em Nova York, faz anos, 30 e tantos anos já. E quando ela chegou lá, o pai dela comprou um carro, porque em Caracas, você sem carro não era ser humano. Quando eu tive que vender meu carro, porque precisava de grana aqui em São Paulo, eu senti que tinha descido na escala evolutiva, que estava com os vermes, porque para mim era impensável um ser humano, ou seja, eu sem carro lá em Caracas, o transporte, desde que eu me conheço como gente, era ruim. Melhorou um pouquinho com o metrô, mas o sentido oeste-leste. De resto, começou a crescer um pouquinho, mas eu já não estava lá. Ou seja, carro era uma coisa de primeira necessidade. Mas ela, por exemplo, um pai com a mentalidade, olha como a gente projeta costumes, necessidades de um lugar no outro, sem pesquisar primeiro, né? Se precisava, como era a cidade. Era de um carrão para minha prima, e ela disse que era um horror, porque ela precisava usar o carro, já que o pai tinha dado, e passava horas procurando uma vaga, numa garagem na rua, porque não tem, né? E que o momento mais feliz da vida dela foi quando roubaram o carro dela. Já não tinha esse problema. E o pai disse, não se preocupe, o seguro vai me reportar. Não, pai, não. Me manda grana se quiser, mas não me dê outro carro. Por quê? Porque o sistema é bom. Ela tem 30 e tantos anos morando lá e anda de metrô, de táxi, feliz pela vida. Aqui a gente não tem essas necessidades, né? Mas ter já 25 carros já seria como demais, né? Todos de luxo, todos com chaminé, todos. Passamos a um outro extremo. O que prega o budismo? O caminho do meio. Veja realmente sua necessidade. Mas, nossa, que incômodo esse budismo, né? Que coisa chata. Sempre volta para mim. Com a minha necessidade, quem sou eu nesse momento, o que estou precisando realmente. E para isso, preciso me conhecer. Não é? Que coisa chata, não é que a gente pode saber de outras pessoas. Não, as outras pessoas vão ser que a propaganda, a publicidade que vai te dizer. Não pense, se veja aqui.
Se veja dentro desse carro, se veja dentro desta casa. De repente a casa é menor do que você precisa, o apartamento é maior. De repente tem, como disse uma amiga minha, que compraram aqui num prédio, que tem piscina, academia, tem de tudo. E eles não usam nada. E tem que pagar por isso, né? Então, você cria necessidades, porque se o trabalho dessas pessoas atrair, né? Olha que prédio tão bonito, tem 2 piscinas de raia, que chamam essa, né? Uma academia maravilhosa, jardins, é uma belezura. E você fica tentada. E o que faz? O que te diz o budismo? O que diz o ensinamento? Antes de morder a isca, pense. Mas este euzinho, aqui pequenininho, gordinho, usa tudo isso, vai usufruir. Se vai usufruir, vai lá. Vai na frente. Compra, paga e nada nas 2 piscinas, um dia sim, outro também. Mas muitas vezes caímos no extremo de comprar uma coisa que não se adequa na nossa vida, nem no sentido de pagamento, nem de uso. Então a gente fica com essas coisas aí, né? E isso que diz, esse é o apego a essa informação, às coisas. Eu não uso, eu não usufruo, eu não sei nem como está, mas eu tenho. Não é? Esse é o problema. Não é ter as coisas, é não usá-las. Não é um problema ter carro, não é um problema ter casa. O problema é ter 15 apartamentos se você só morar num e o resto está fechado pagando fortunas ou não. Né? Aluga, faz alguma coisa, vende, dá para um filho, enfim, é o caminho do meio. E mais do que também, além do caminho do meio, esse desapego às coisas desnecessárias. Eu não quero ter apego a nada na vida, não quero água, não tenho eletricidade. Vocês lembram, ontem eu estava um pouco preocupada, nossa, sem luz, né? Meu celular estava carregado, mas a iluminação está ficando escuro cedo. Né? Não é não ter apego, sem a luz eu me viro com vela. A gente resolve uma emergência. Mas esses apegos são fáceis de perceber. Quando a gente começa a trabalhar o budismo, a primeira coisa que vê são os objetos. E esse é um bom começo. Mas as pessoas ficam aí, param e ficam antes de atravessar outro umbral de conhecimento, outro tipo, outra versão, um pouco maior, mais profunda, também do desapego budista. Sentimentos, pensamentos, emoções. Somos viciados. Tem pessoas que são viciadas em carros, tem pessoas que são viciadas na raiva. O que você fala está com raiva. Amanhecem com raiva, respondem com raiva. A vida deles é raivosa. É uma luta e falam em luta porque eu luto. E eles não percebem, né? Quando o budismo fala em desapego, se refere também a isso. Mas se de novo voltamos... Gente, e quem vai me dizer isso? Você. Por quê? Porque não adianta que digam para você que você sempre está com raiva. O que faz a gente? Um raivoso honorável, que se precie de ser raivoso, vai dar um tapa e vai negar. Eu, raivoso, tá! Imagine, eu não sou uma pessoa raivosa, tá. E com atitude demonstra aquilo que realmente a gente está dizendo que é. Não adianta. Claro, os amigos às vezes podemos ajudar as pessoas, não ajudar. Mas que o trabalho final, digamos, os avisos podem vir de fora. Mas aquela coisa que vai se mexer e vai nos permitir fazer aquela mudança, aquele desapegar a esse jeito de pensar, de me relacionar com o mundo, sempre assim, é a minha própria consciência, a minha própria recepção, minha própria percepção, né? Euzinha, que tenho que fazer esse trabalho. Isso incomoda muito. Pessoas gostamos muito da comida mastigada. Agora tem essa amiga minha, Rita Lobo, ela fala da comida super, como é que se chama? Super processada, né? Que não é comida, que são um monte de químicos para ter sabor, cheiro e aspecto de comida. Nós queremos também a vida assim, a vida super processada. Que me digam o que devo pensar, como devo pensar, que me digam o desapego, que me desapeguem das coisas e sobretudo disto, porque de pensamento nem sequer passa pela minha cabeça. Que eu possa ter um apego à raiva, à inveja, ao medo, né? Curiosidade, alguma carência emocional, ou que está de sobra, ou falta na minha vida. Isso a gente nem pensa. E nisso que faz mais trabalha o budismo.
porque o apego a uma coisa destas pode vir de um apego mental, com certeza pode vir daí. E por isso que a gente sente em zazen, por isso que tentamos entrar no nosso caminho, entrar na nossa mente, gente. O budista não pode delegar o trabalho para ninguém, não porque sejamos melhores, de jeito nenhum. É que porque entendemos, e às vezes a gente diz, nossa, porque fui entender. Eu era tão feliz quando era inocente, não sabia. Entendemos que o trabalho da vida, da minha vida, só pode ser feito por mim, enquanto estiver vivo, logicamente. E a gente atende, então, junto com essa necessidade, começa a entender a importância do tempo, que passa rapidamente, né? E as oportunidades se perdem, que eu sempre estou no final dos zazen para iniciantes. Tudo que chega no mesmo tempo e a gente que entra. Então, e vamos, é mais fácil pensar, então, o budismo é uma religião desapegada às coisas materiais e hay que ficar pobre e não. Não, nem nu de pensamento, porque a gente pensa em não ser escravo às coisas. Esta caneta é simples, maravilhosa, mas me permitiu escrever umas quantas coisas. O problema, o apego seria que eu não encontrasse esta caneta, encontro um lápis, mas eu não consigo escrever, porque com esta caneta é minha caneta. Ninguém pode usar, é só minha, e eu só me expresso através dela. A ideia vai murchar na minha cabeça e eu tenho um lápis espetacular, por quê? Porque estou apegada. Apego aos pensamentos. Sempre pense assim. Apego às ações, reações, né? Motivações. É que eu só me motivo com isto. Vamos ficando, em vez de mais ricos, cada vez mais pobres. Né? A pessoa que eu só como batata frita com bife. Gente, deve ter uma papila gustativa subdividida, porque o resto morreu. Uma para sentir a gordura e outra para o sal, porque não tem necessidade de mais nada. Isso que fala o budismo. Cuidado. O desapego não é das coisas materiais. Que apegos mentais temos? E essa é a parte profunda e gostosa dos ensinamentos e da nossa prática, que, por desgraça, entre aspas, só nós podemos fazer. Nós temos que enfrentar, né? E ver quem sou eu, como eu me relaciono com a vida e comigo mesma. Que pontes, como são minhas pontes, como são minhas palavras, perceber realmente o que está saindo da minha boca, perceber realmente o que está saindo da minha mente, perceber realmente como minhas mãos, como está minha cara, como estão minhas mãos, estão assim ou estão abertas, generosas, prontas para acolher ideias, pessoas, momentos. Esse é o trabalho dos Budas. E isso, quando falamos em desapego, é isso. Nada fixo, nada permanente. Isto também, ele vai chegar um momento em que vai acabar. A gente vai agradecer, sim, e muito uma caneta baratinha, modesta e humilde, mas que em mãos de um Buda faz diferença, porque usa bem e para o bem de todos os seres. E nossos pensamentos, aquilo que ainda temos, usamos para o bem de todos, inclusive para nós. Percebemos que estamos fixos num pensamento só, numa emoção só, em um momento das nossas vidas. É que quando me roubaram, tem pessoas que têm 40 anos que roubaram e continuam naquele momento. Isso é apego, porque a vida continuou. O ladrão, a ladra que te roubou, ou morreu, ou está no inferno, ou um esquecimento. Mas já passou. E a gente continua ruminando aquele momento. Desapego. Desapego no budismo que é carregar emocional, mentalmente, só aquilo que a gente tiver que levar no momento. Eu só posso escrever com uma caneta. Não preciso de 15, porque só tenho 2 mãos e escrevo com minha mão direita. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada. Espero hoje às 18 horas para mais um Zazen na Civersanga das 18 horas. E continuem se inscrevendo. Tem pessoas já bastante no Buda, sem Zazen 2, em números romanos. E do budismo, vamos lá. O curso no budismo, século XXI, segunda parte, vamos lá. Tem bastante pessoas inscritas. Quero muitos Budas apreciando aquele apego. Que será que faz bem? Não é apego. Tem coisas que são boas, que são clássicas. Fazer o bem, né? Mas fazer o bem, inclusive, depende do momento.
pode ser um copo d'água. Você disse, fazer o bem, eu vou dar um copo d'água sempre, porque isso é fazer o bem. Se apegou a esse pensamento, a pessoa precisa de um abraço, de uma conversa, um prato de comida, ou que você ignore. E você chega com um copinho d'água. Apegos. Vamos acordar e nos desapegar de tudo aquilo que não for necessário nas nossas vidas. Muito obrigada, bom lanche e nos vemos, meninos. Até mais. É aqui em cima.